Vamos lá para mais um estudo do capítulo 3 do livro de Gênesis. Estou usando aqui a versão IA+. Quem quiser saber mais sobre essa versão aqui que tem o nome do criador, acesse aí as informações da descrição. E vamos lá, hoje a gente vai fazer a leitura dos versos 19, 20 e 21, com palavras em hebraico. Vamos ler aqui o verso 18, sem as palavras, para a gente prosseguir no contexto do texto. Verso 18 diz: ela produzirá também cardos. Ela quem? A terra, Adamá. Produzirá cardos, que são espinhos, e abrolhos. E tu comerás a erva do campo. Você se alimentará da erva do campo. Agora vamos para o 19, que é uma continuação aí do verso 18. E diz: no suor, Zeá. Vamos ver como é que tá essa palavrinha. Em hebraico, vamos pegar uma ferramenta, pincelzinho. Vamos ver como é que tá essa palavra aqui. No hebraico antigo, no hebraico moderno, Z-A. E no hebraico antigo, como tá? Vamos ver letra por letra. Re. Peraí, vou fazer aqui mais bonitinho. Re. Zain. E Ayin. O que está escrito aqui de forma silábica? Razá. Olha como tá diferente essa palavra aqui no hebraico antigo, no hebraico moderno, ó. Razá. E o que significa? Suor. Suor. Ok? Vamos prosseguir. No suor do seu rosto, do rosto, vamos ver? Narina. Vamos ver aqui primeiro a palavra. Af. Aleph. E pei ou P. Sulfit. Sulfit vem no final. Aí quando vem no final, esse P tem uma grafia diferente. A perninha vai lá para baixo. Como é que a gente lê isso daqui no hebraico antigo? Af. Com PH. Aqui a transliteração no moderno tá ok, tá certinho. E significa narina, nariz, face. Veja que esse face aqui é diferente de panim. Panim é face de superfície de presença. Esse af aqui já é face mesmo, rosto. É mais específico. Rosto, narina. Nessa parte de frente, no rosto aqui, na parte central do rosto. Então, no suor do teu rosto, o suor aqui caindo pela face, no suor do teu rosto comerá a cal, que nós já vimos, a cal, comer, devorar, se alimentar. O teu pão, lehem. Ó, essa palavra aqui é uma palavra bem conhecida. Olha que legal aqui. Lehem. Ela é muito conhecida, tanto na antiga aliança quanto na nova. Lehem. Vamos lá, letra por letra. Lamed. Het. Mem, sulfit. O mem sulfit também tem uma grafia diferente quando vem no final. Parece um quadradinho. Mem sulfit. Vamos fazer a leitura de forma silábica. Laham. Aqui só mudou a vogal. Hebraico antigo, laham. Hebraico moderno, lechem. E o que significa? Pão, alimento, cereal. Lechem. Vamos continuar.
No suor do teu rosto comerás o teu pão, o teu alimento, o teu pão de cada dia, do suor do seu rosto. O sustento ele vai vir com dificuldade de trabalho. Essa é a maldição. O que era para ser algo natural, prazeroso, sem dificuldade, por conta do pecado, por conta da queda, o sustento se tornou trabalhoso, difícil. Olha só o que o pecado faz, gente. Se o pecado faz isso com as pessoas, não é à toa que o mundo aí tá do jeito que tá, né? Vamos refletir isso daí. Porque quanto mais a gente se aparta do pecado, consequentemente, a gente colhe bons frutos. As coisas vão melhorando. Consequentemente. Não é mérito, é consequência. Até ad. Ayan dalet. Ad. Até onde, até que, enquanto, durante, referindo-se a espaço, em combinação de até onde, ambos, referindo-se a tempo, ao tempo, até, durante, e referindo-se a grau. Então, até, durante, que tornes shub. Shub também é uma palavra bem conhecida nas escrituras. Shub, que é de onde vem também a palavra techuvá. Shub, ela vem de... Ela tem relação com techuvá, que é arrependimento. Vamos ler? Shin, vav e bet. Como que a gente lê isso? Shub. E o que significa? Retornar, voltar. Chegar ou ir de volta. Referindo-se à morte, retornar para o pó. Voltar as costas, apostatar. Afastar-se do Criador. Voltar para o Criador também se arrepender. Aqui, ó, o voltar tem dois sentidos. O voltar para o mundo, o voltar para o pó, né? O pó, e voltar para o Criador. Tem esses dois sentidos, o sentido ruim e o sentido bom. O sentido bom é quando a pessoa volta para o Criador, antes da queda. O sentido ruim é quando ele volta para a terra depois da queda. Ele está retornando ali, do lugar onde ele veio antes de ser alcançado pelo sopro divino. Que a gente possa voltar para o Criador. Ok. Vamos continuar. Shub. Até que você volte à terra. Adamá. Adamá, que nós já lemos, né? Até que você volte à terra, pois fostes formado, lacar, essa palavra aqui a gente também já viu, né? Tomar, pegar, buscar, segurar, apanhar, receber, adquirir, comprar, trazer, casar, tomar esposa, arrebatar, tirar, no sentido de tomar para si, lacar, tomar para si, conduzir, apanhar, carregar. Esses são todos os sentidos de lacar. Então, até que, não, pois dela, da Adamá, você foi tomado da terra, do barro, do solo. Ali é o seu lugar, antes do Criador ter vivificado o corpo. Ali é o seu lugar. Não era para ser assim, se não fosse a queda, porque com a queda veio a morte. O Criador falou, não comeis daquele fruto, porque senão vocês vão morrer.
O morrer para o Criador é o quê? Vocês vão... Quem é a vida? O Criador é a vida. Ele deu sopro de vida. Ele que deu sopro de vida e o barro se tornou uma criatura vivente, um ser vivente. A vida só pode vir do Pai, do Criador. Se ele fala, não, ó, não comeis daquele fruto, porque senão vocês morrerão, é porque a vida que há na pessoa vai ser tirada, vocês vão voltar para o pó de onde vocês vieram. Se não fosse a queda, eles não iriam ter voltado para o pó. Não, a morte não ia ter entrado no mundo. A morte entrou no mundo por conta da desobediência, porque a desobediência gerou a morte. A morte, ela é consequência do pecado. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quanto mais pecado, quanto mais a pessoa vive no pecado, mais morto, mais próximo da morte ela está. Quanto mais longe do pecado, mais longe da morte, no sentido principalmente de vida eterna. Esse é o entendimento das escrituras sem sem essas coisas erradas que a gente já está acostumado aí pelo mundo, né? Do senso comum de, não, todo mundo quando morrer vai para o céu. Não é? Todo mundo pensa assim. Mas não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho não diz isso. O Evangelho diz: o destino do ser humano que vive no pecado é a morte, é a sepultura, é o Sheol, é o Hades, é o Reginon. Por que essa palavra, né? Por que compara o inferno, a sepultura, com o Vale de Rinom? Porque no Vale de Rinom era o quê? Jogava o lixo ali, jogava fogo para queimar o lixo. A mesma coisa. O ser humano pecador, ele não presta para nada, ele é palha, ele é lixo, precisa ser queimado, está contaminado pelo pecado. Esse é o entendimento. O Criador, ele fala pra gente se santificar, não é porque ele é egocêntrico, que ele quer mandar, não, é porque para o eleito, para a pessoa estar diante dele, não ser consumido, porque o Criador é fogo consumidor, ele tem uma natureza que só quem é pedra preciosa consegue estar diante do Pai. Entendeu? Então, quando ele fala sejam santos como eu sou santo, não é porque ele tá querendo obrigar todo mundo a ser bonzinho, gente. É porque a natureza dele, pra tá diante da natureza dele, a pessoa tem que estar numa natureza semelhante que não é consumida. E qual que é a natureza que não é consumida que a gente vê nas escrituras? Desculpa, gente. Que a gente vê como simbolismo nas escrituras. É pedra preciosa, é ouro. O ouro, quando tá junto com fogo, ele não é consumido, ao contrário, ele fica mais puro ainda. Coloca ouro junto com fogo, o ouro vai ficar mais puro. Essa é a comparação do eleito que está sendo purificado. E esse ouro consegue ficar diante do Criador. Somente esse ouro. A pedra preciosa. Agora pega a palha, pega lixo, pega essas coisas e coloca no fogo. É consumido porque é outra natureza. Entendeu, gente? Então, quando o Criador diz sede santos, porque eu sou santo, é porque a gente está sendo purificado para ficar numa natureza que não é consumida pela glória do Altíssimo. Olha como ele nos ama, gente. Isso daí é amor. Agora, quem vê numa perspectiva diferente vai achar isso ruim. Ai, como assim? Ai, quer que todo mundo fique bonzinho, faça tudo certinho. Isso daí tá querendo, como que é? É invenção do sistema para deixar o povo bonzinho, porque eu já ouvi isso daí por aí. Essa é uma mentalidade de pessoas transgressoras que andam pela carne, governado pelo sistema límbico. Tá com o córtex pré-frontal atrofiado. Mentalidade, né, que não atingiu a maturidade, porque como vocês puderam ler aí, né, nos posts a respeito desse assunto de lóbulo frontal, o lóbulo frontal do ser humano, ele só tá 100% amadurecido aos 20 anos.
O lóbulo pré-frontal só está completamente desenvolvido aos 20 anos, ou seja, apenas aos 20 anos a pessoa se torna ali, ó, totalmente, né, capaz ali 100% de tomar decisões ali com responsabilidade, ou pelo menos deveria ser assim, né? E quem não tem o lóbulo pré-frontal desenvolvido, é porque ainda está com uma mente, né, de criança. Essa é a diferença. Aí, então, assim, tem os jovens que vão à fé e começam a desenvolver a oração, começa a praticar bastante a oração, meditação na Bíblia, o lóbulo pré-frontal desses jovens vão se desenvolver muito mais rapidamente. Agora, quem não faz essas coisas não está desenvolvendo o seu lóbulo pré-frontal. Entendeu os paralelos aí, gente? Então, assim, para a gente conseguir estar numa mesma natureza do Criador, é preciso estar com o córtex pré-frontal sendo desenvolvido, e aí a gente está sendo purificado, santificado, de modo a estar na mesma natureza do Criador, sendo ouro e pedras preciosas, e não palha e lixo e coisa que fogo queima. Essa é a figura. Entendeu, gente? É assim que a gente entende as figuras e os simbolismos bíblicos. O Sheol, a sepultura, inferno, todas essas coisas aí têm basicamente o mesmo simbolismo, que é morte, é destruição, é a pessoa voltar ali pro que ela antes de ter a vida do Criador. Morte, que é o oposto de vida eterna. Ok? Na Bíblia, morreu é juízo. Uns para a vida eterna, outros para a destruição. É isso que o Evangelho ensina. Continuando. És pó, porque tu, atá, você, atá, já vimos, né? Atá, tu, você. És pó, afá, afar. Vamos ver, eu não lembro se a gente chegou a ler essa palavra. Vamos lá. I am, pei ou pá, ou fe de F, resh, afar, tá igualzinho aqui, ó, a transliteração no hebraico moderno, afar, significa terra seca, poeira, pó, cinzas, terra, chão, argamassa, entulho. Isso é o ser humano sem a vida. Tá vendo, gente? O ser humano sem a vida, isso daqui é igual às coisas que se consomem com fogo, as coisas que perecem. Vira isso daqui. Pega objetos, as pessoas criam coisas, mas com o tempo essas coisas voltam pro pó. E assim é o ser humano que não tem vida em si mesmo. Olha só como isso é triste, gente. Mas ao mesmo tempo é uma boa notícia para aqueles que estão andando na fé, né? Com sinceridade de coração. Porque tu, atá, és pó, e ao pó retornarás. Aqui, ó, chube de novo. Chube, retornar. Então, a tradução aqui, ó, tá certinha. Você foi tomado da terra. Você foi tomado da terra. E para que você volte à terra, pois da terra você foi tomado. Porque tu és pó, você é pó, você não é nada. E ao pó você retornará.
Olha só isso daqui, gente, é o próprio Criador falando assim, ó, vocês quiseram, você quis a glória, pois pela desobediência vocês vão voltar pro pó. Gente, isso daqui é muito evangelho, isso é evangelho puro. Por isso que o Criador está sempre falando, não se glorie em si mesmo, o que é o homem. É como a erva do campo, que uma hora tá aqui, outra hora não tá. A gente nasce, o tempo passa super rápido. O que a gente está fazendo nesse tempo que está passando? Só que a inclinação do pecado faz a pessoa ali ter uma falsa sensação de imortalidade, né? A pessoa acha que vai poder fazer tudo que quer e viver para sempre. Mas o Criador está falando, não é assim. Você só vai ter vida se vocês andarem em obediência. Vocês só vão encontrar vida se vocês andarem longe do mal e do pecado. Toda a Bíblia, toda ela, fala disso, gente. Essa é a mensagem central do Evangelho e da Torá e de tudo. Afastem-se do pecado. Afastem-se do mal. Porque se vocês se afastarem do pecado e do mal, vocês vão encontrar vida. Se vocês andarem no pecado e no mal, seguindo as inclinações pecaminosas que vocês herdaram da queda, vocês vão encontrar a morte. Simples assim, gente. E o Pai é tão de amor que ele deixou a lei para mostrar para o povo como que é a natureza dele. E depois ele enviou o próprio Filho para dar o exemplo na prática, para que os seres humanos pudessem compreender que o caminho da obediência é o caminho da vida. E é porque é bom pra gente, não é porque é bom pro Criador, é porque é bom pra gente. E as pessoas aí, né, tendo o Criador por mal, opressor, isso e aquilo, quer que todo mundo ande no cabresto, porque para quem é transgressor, isso daí é escravidão. Para quem anda na transgressão e no pecado, para quem ama o pecado, deixar de pecar é que é uma prisão. Entendeu a diferença? Olha só como é a mesma coisa sempre, gente, é a mesma coisa sempre. É a serpente falando, não, ali ó, o pecado que é bom, e o Criador falando, não é bom, escuta o que eu tô te falando, obedeça, porque senão vocês morrerão. E é o que vai acontecer, gente. Quem ama o pecado vai ser destruído, porque a natureza não é semelhante ao Criador. Entendeu? Lindo isso, né? Muito lindo. Continua no 20. E deu, cara, olha, que esse deu é diferente de Natã. Aqui, ó, é de chamar, clamar, recitar, ler e proclamar. Já lemos essa palavra, né, nos vídeos anteriores. Então, chamou Adão, o nome Shem, vamos ver Shem, que não lemos ainda. Shem, Shin, Mem, Sofit. Chama. Em hebraico moderno, Shema. Nome, reputação, fama, glória. Um nome, memorial, monumento. Nome. É em nome, na autoridade também, né? Quando a gente vê muito assim, escrito na Bíblia, em nome, né? Ou do Messias, em nome do Criador, muitas vezes é ali na autoridade, na reputação daquele nome. Ok? E aí, o que aconteceu aqui, ó? Adão chamou, deu nome, Rava, para Eva. Olha aqui, ó, foi depois da queda que ele deu o nome de Eva para a mulher. Vamos lá, Rava. Tem nada a ver com Eva, né? Rava. Vamos ver. Het, Vav, Re. Foneticamente, lembra até aqui, ó, com a palavra rua, de espírito.
Mas ao invés de re, tem het. Vamos ler silabicamente? Rua, rua. Aqui eles colocaram rava, rava, como se esse het fosse lido de forma silábica e o vav um W. Aí fica desse jeito. Mas segundo o hebraico antigo, a gente vai ler rua, que lembra ruach, que é o espírito, o sopro de vida. E vocês vão ver que tem relação. Aqui significa o quê? Vida e vivente. Tá vendo? Ó a relação aqui, ó, com o espírito. Ruach. Eva significa vida e vivente. Por que Adão deu o nome de Eva, de vida ou vivente para a mulher? Porque, agora vocês vão ver, como tudo faz sentido quando a gente lê aqui, ó. Quando a gente lê aqui com as palavras em hebraico. Por que ele deu o nome de vida para a mulher? Será que Adão estava odiando a esposa depois da queda? Não, não estavam, gente. Muitas pessoas aí, as heresias, colocam aí Adão contra Eva, não sei o que, faz uma lambança aí do relato bíblico de Gênesis 3, tá? Vamos ler isso com uma mente simples, na simplicidade do Messias, na piedade, na pureza, tá? Ele deu o nome de vida para a mulher, para Ixaxá ou Axá. Por quê? Por ser a mãe, mãe, Aleph, Mem, Sofit. Mãe, referindo a seres humanos, referindo-se ao relacionamento de Débora com o povo, no sentido figurado, referindo-se a animais, ponto de partida ou divisão. Mãe, de todos os seres humanos. Rai, aqui, ser vivente, vivo, já lemos também, né? A vida, o sustento. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que na tradução dá para entender aqui melhor, ó. Foi Adão que deu nome para a esposa de Eva, de vida. Por quê? Porque ela seria a mãe dos seres viventes. Como, gente? Porque Eva daria luz à vida. A partir da mulher seria gerada vida. Por isso que deu o nome de Eva, vida. O nome de Eva não é Eva, é vida. Vida. Qual o nome da mulher de Adão? Vida. É assim que a gente pode entender também. Ok? Então, Eva foi tirada de Adão. Adão deu vida a Eva. Foi o Criador que deu a vida, tá? Mas a partir de Adão. E desde então, Eva daria vida a mulher, a vida, daria vida aos seres humanos. Por isso que a gente vai ler lá nas cartas de Paulo que, como a mulher veio do homem e o homem veio da mulher, assim um é dependente do outro. Povo aí, tem gente que finge que não vê essas passagens, né? Finge que não vê. Não tem nada de dependente, mas é o que a Bíblia ensina. É o que o relato de Gênesis nos ensina, né? A mulher veio do homem e o homem veio da mulher, de modo que no Criador um depende do outro. Ok, gente? Um é dependente do outro. E aí no 21, vamos lá, último verso. Fez Assá ou Achá, Yahua, vestimenta. Vamos ver a vestimenta? Aqui, Kaf, Tave, Num, olha o Num aqui quando vem no meio, como ele é diferente. E Tave de novo, ó, Tave. Como é que a gente lê isso daqui? De forma silábica. Vamos lá. Katanata. Out. Katanat. Como é que tá no hebraico moderno?
Ketonete. Ketonete. Bem diferente, né? Mas veja que os sons das consoantes são os mesmos. E o que significa túnica, vestes de baixo, olha que interessante. Manto comprido em forma de camisa, geralmente de linho. Então, ele fez uma túnica ou uma cobertura aqui, ó, para as partes íntimas. Por que ele fez, gente? Porque as partes íntimas se tornaram em vergonha. E por que se tornaram em vergonha? Porque o pecado entrou no coração. Antes eles não tinham maldade. A nudez, ela não era ela não tinha maldade. Existia uma pureza. Eles estavam nus e tinham pureza de coração. É como criança, né? A criança, ela não entende a nudez. É pura de coração. Mas a partir que a maldade entra, aí, gente, corrompe tudo. Por isso que essas coisas aí de sexualizar a criança, gente, isso é abominação total. E as religiões que estão ensinando isso daí, gente, é da parte do adversário. Eu não sei como tem gente que ainda não consegue enxergar isso. É cegueira, é muita cegueira espiritual. Muita. Porque corrompe a pureza da criança que não tem essa malícia, né? Só que hoje em dia, como o pecado tá fermentando cada vez mais, as crianças, elas já são ensinadas na malícia desde cedo. Você vê como que a gente está indo de mal a pior, né? É bem complicado isso, gente. A gente que tá na fé, a gente deve fazer o caminho oposto. Se apartar do mal, fechar os olhos, guardar os olhos. Parar de ceder às inclinações da carne, de querer ver as coisas. E obedecer e ter temor ao Criador. Guarda os olhos. Por quê? Porque é a sua alma ali que você está sujando. É a sua alma que você está contaminando. Cada vez que o pecado entra, a pessoa fica mais longe da natureza do Criador. É isso que as pessoas não estão conseguindo entender. Que eu percebo. Acha que não, tem que obedecer aqui pela minha vontade, na força do braço, porque é assim, pronto, não consegue entender. Por isso que também não consegue vencer o pecado. Porque faz, normalmente, né, para mostrar para os outros ali uma falsa piedade, santidade. Não compreende. Agora, qual que é a compreensão que a gente deve ter, como eu expliquei desde o início? A nossa natureza interior está sendo purificada. Quanto mais a gente deixa o pecado entrar na nossa mente, entrar pelos olhos ou pelos sentidos, isso contamina nosso ser interior e nos afasta da natureza do Criador. A gente deixa de estar próximo das pedras preciosas para estar próxima da palha, do lixo. Essa é a diferença, gente. Então, vocês querem estar mais próximo do Altíssimo ou mais longe? Porque é disso que se trata a santificação e a purificação. Então, guardar os olhos, apartar do mal, ir na direção oposta do que o mundo está oferecendo. Isso é santificação. Isso é se aproximar da natureza do Pai. Isso é estar de pé diante do Todo-Poderoso no dia da visitação. Olha como isso é lindo, gente, perfeito. Então, guardar os olhos, parar de botar lixo para dentro, de se alimentar do lixo do mundo, mas se alimentar do pão do alto, das águas puras que a palavra nos dá, para o nosso próprio bem. Aí a gente tem vida em si mesmo. Ok? Olha que perfeição, né, essa palavra. Tá bom? Aí colocou aqui túnicas, vestes, cobriu a nudez, porque já tinha maldade no coração. Então, quando tem maldade no coração, a pessoa vê a nudez, pronto, já começa a fermentar lá o pecado. Esse é o problema, gente. A pessoa vê a nudez, pronto, já ligou aí um monte de gatilho, né, do pecado.
Por causa disso, gente, da maldade. Da maldade que habita, do pecado que habita dentro do coração. Entendeu? A nudez se tornou pecaminosa. Por quê? Porque a nudez em si é pecaminosa? Não, porque o coração da pessoa tá inclinado ao mal com a queda. Ficou inclinado ao mal com a queda. Entendeu? Ok, gente? Continuando. Assar fez Yahweh a vestimenta de peles. Ó, que interessante. Esse verso também revela muita coisa. De pele. Aia. Vave. E resh. Aur. Em hebraico moderno tá ur só, né? Então, aur. E significa pele, couro. Tanto pele de homens quanto couro. Aqui é interessante porque a gente vê aqui, ó, feita de pele. Foi sacrificado aqui, ó, um animal para que pudesse fazer a roupa aqui, ó, para dar essa vestimenta. Prefigurando aí ó, o primeiro sacrifício, a primeira morte para cobrir pecado. Tá vendo, gente? Aqui, ó, o Criador já cobriu o pecado deles aqui, ó, já em Gênesis 3. Cobriu a vergonha, cobriu o pecado, sacrificou um animal para cobrir pecado. E desde então, toda a Torá, todo o serviço do tabernáculo veio fazendo a mesma coisa. Um animal dava uma vida no lugar para que outra vida não morresse, para cobrir o pecado e cobrir a vergonha. Uma vida no lugar de outra vida. Tá vendo? Por isso que eles não morreram na hora. Porque uma vida foi sacrificada para cobrir o pecado ali. Eles não compreendiam isso, provavelmente, né? Mas aqui, ó, depois que a gente já tem o testemunho todo, a gente consegue entender. Fazer aí os paralelos. Tá vendo porque que o pecado é a mensagem principal das escrituras? Que ficar botando culpa em demônio, em diabo, isso aqui é só para desviar o foco aqui da verdadeira salvação. Da pureza, santificação e todas essas coisas aí que a gente lê no Evangelho. Ok, gente? Então aqui a gente teve o primeiro sacrifício, onde foi usada a pele do animal para cobrir a vergonha. É porque a nudez era vergonha? Não, é porque a maldade entrou no coração e a nudez se tornou vergonha. Mesma coisa a gente vê hoje, gente. Muita gente olha hoje para o sexo só de forma maligna, mostrando assim que o coração tá cheio de pecado também, gente. Porque o povo é 880, né? Quem só vê pecado e não vê o lado bom é porque o coração tá cheio de pecado, tá? Tem o sexo de maneira ilícita, ele é pecaminoso, ou seja, com a queda, igual a nudez, com a queda, a nudez se tornou pecaminosa, porque brota do coração da pessoa, as más inclinações diante da nudez. A mesma coisa o sexo. O sexo, de forma ilícita, brota no coração todo tipo de perversidade e pecaminosidade. Agora, o sexo dentro da obediência, aí é pureza. Aí é ok. Sexo dentro da obediência, ok, bênção, vai prosperar. Sexo fora, sexo na desobediência, morte, pecado e destruição. Essa é a diferença. Mas o mundo ensina tudo invertido justamente para confundir as pessoas. E fazerem as pessoas não buscarem o que é bom e ficarem confusas, demonizarem até o que é bom por causa do que é mal, né? Porque tem gente que fala assim, não, o sexo todo é mal. Porque as pessoas que nunca fizeram sexo, essas são as melhores. E muitas vezes a pessoa fala isso e cheio de pecado, de coisas ruins dentro do coração e nem percebe. Entendeu, gente? Então vamos ter aí o discernimento das escrituras pra gente não cair aí nessas ciladas do inimigo, tá bom?
Se a gente entende essas coisas, fica até mais fácil para a gente caminhar aí na nossa vida de acordo com a direção do Criador, tá? Então, fez a vestimenta de peles para Adão e sua mulher. Para o ser humano e a sua mulher. Fez a veste para os dois caíram, com o fruto, com a desobediência, os olhos dos dois abriram, os dois perderam a pureza, os dois caíram, os dois pecaram. E os vestiu, Labash. Ok? Vamos ver. Lamed, Bet e Shin. Labash. Tá vendo que no hebraico moderno tá igualzinho, né? Labash. E o que significa? Vestir, usar, trajar, colocar vestes, estar vestido. Ótimo, aqui também, ó, tudo a ver com simbolismo lá de Apocalipse. Quando o Messias fala para o pecador comprar colírio, o pecador que está no meio da igreja, tá? Porque aquelas mensagens lá de Apocalipse é para quem se diz crente, não é para o povo do mundo. A mensagem é para as igrejas. Então, lá nas igrejas, tinha tanto crente falso quanto crente verdadeiro. Tinha tanto joio quanto trigo. Essa mensagem é para quem se diz crente. E aí o Messias fala que compra colírio para ungir os olhos para poder enxergar, né? Muita gente cega aí. E também vestes para cobrir a vergonha, para cobrir a nudez. Aqui o Criador cobriu aqui, ó, vestiu. Aqui o Criador já está justificando. Um símbolo de justificação, porque a veste é cobrir a vergonha. E isso vem do próprio Criador, não veio deles mesmos. Não veio deles. Não, eles não mataram os animais. Foi o próprio Criador que fez tudo aqui, que salvou eles, que cobriu a vergonha. E a mesma coisa sempre, gente. É o próprio Criador que faz isso. É só o Criador que tapa a vergonha, que cobre o pecado. É só ele. Ser humano nenhum faz isso. Ok? Nenhum ser humano tem capacidade de salvar a vida de outro. Tudo vem do Pai, ele que cobre a vergonha, ele que veste as vestes de justiça, que no nosso caso as vestes de justiça do Cordeiro, do Filho, porque a gente não tem mérito nenhum, sem o Messias a gente não pode fazer nada, a gente é igual Adão e Eva lá, depois do pecado e fica lá sem saber o que faz, coloca umas folhinhas lá para cobrir, e assim é o ser humano. Mas o Criador, ele sim, vem e traz aí a verdadeira justificação, a forma certa de cobrir as vergonhas. Essa é a mensagem central de toda a Bíblia, ok? Então foi o próprio Criador aqui que os cobriu, os vestiu. O que a gente pode aqui entender como uma forma de salvação. Não é? O Criador os vestiu, eles não estavam com as vergonhas expostas mais. O próprio Criador sacrificou um animal e os vestiu. Tá? Então, para quem acha que Adão e Eva foi salvo ou não foi, essa passagem aqui, né, é uma boa evidência de que Adão e Eva foram sim salvos pelo próprio Altíssimo. Tá bom? Ok, gente, vamos finalizar então aqui. E no próximo vídeo vamos ler os capítulos 22, 23 e 24. Tá certo? Vou ficando por aqui. Espero que essa palavra tenha edificado aí a todos. Que o Pai derrame do Espírito dele, segundo a sua boa vontade, misericórdia e benevolência, a todos aí que estiverem ouvindo segundo a vontade dele. Tá ok, gente? Um grande abraço e tchau, tchau.